Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou advogada e presidente da Comissão de Família da RIEX-DF, que é a Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal. Venha, assine o nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Momento de família está aí sempre acontecendo. Vamos lá. Hoje o nosso tema é alienação parental. Esse assunto ele é extremamente delicado, né? É muito complicado a gente falar sobre isso porque no final das contas todos os envolvidos acabam sofrendo com isso, mas quem mais sofre realmente é essa criança, essa adolescente. Essa semana, no dia 25 de abril, nós temos aqui o dia da prevenção, do combate internacional da alienação parental. Por quê? Porque a gente tem a ideia de conscientizar as pessoas de que não se deve fazer isso. E afinal de contas, o que é essa alienação parental? A alienação parental é quando uma pessoa que tem ascendência sobre a criança, sobre esse adolescente, ou seja, uma pessoa que ela confia, começa a colocar na cabecinha dessa criança, desse adolescente, situações que não são reais ou que são distorcidas pela fala desse adulto. Então eu tenho situação, por exemplo, de implantar o que a gente chama de falsas memórias, falsas lembranças, mas que na realidade foi uma distorção criada por essa pessoa que está falando. Quem pode ser essa criança? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um avô, uma avó, pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio, pode ser a professora na escola e até mesmo uma babá. Porque são todas pessoas que têm uma ascendência sobre essa criança. São pessoas que essa criança confia. E o que essa pessoa começa a fazer? Começa a falar mal do outro, mas de uma forma a falar, ele não liga para você, não pensa em você, não quer saber de você. Então a gente já tem algumas situações em que a gente pode ver que ocorreu alienação parental. Como por exemplo, a situação de uma genitora que falando para a criança, olha, seu pai nunca vem no seu aniversário, ele não quer saber, então, vou dizer, preparou o espírito da criança nesse sentido. E aí a criança vai e convida para ir no aniversário, que era numa dessas casas, né, de festa, só que a mãe, ao invés de dar a data correta, deu a data errada. No dia da festa, então, a criança está lá, crente que esse pai ia aparecer, que ia surgir, que ia, né, participar das fotos, daquele momento que para a criança é importante, e esse pai não aparece. Então, na hora de cantar o parabéns, cortar o bolo, e a mãe ainda reforça, tá vendo? Eu falei que seu pai não viria. E aí, depois descobre-se que, ao invés de falar para esse pai qual é a data, né, em vez de falar que é no sábado, como foi a festa, ele fala o que foi no domingo. Então ele aparece no domingo e não tem festa nenhuma. E ela ainda põe a culpa nele dizendo, poxa, você não presta atenção nada nunca nas coisas referentes ao seu filho. O que você faz? Você cria uma situação para que aquela conduta que ele venha tomar, que ele venha ter, venha até reforçar o que a criança está pensando. Mas não porque ele quer fazer aquilo, porque ele acaba sendo induzido. Isso é uma situação, é uma hipótese. Nós temos já alguns julgados falando já em indenização em razão da ocorrência da alienação parental, mas depois que você tem a alienação parental, depois que você tem o rompimento desse vínculo, os efeitos nessa criança, a desconfiança que ela fica, a dificuldade dela manter relacionamento, não adianta dinheiro nenhum que não vai resolver. Existem situações em que, de forma objetiva, um dos genitores quer excluir o outro da vida daquela criança. Vira e fala, olha, a partir de agora você vai chamar esse meu novo marido, minha nova esposa, de pai ou mãe, porque você não tem mais aquele outro pai. Então, quer realmente retirar a criança daquele contato, daquele convívio. Uma outra hipótese que também pode ser considerada alienação parental é quando eu tenho aí essa mudança de cidade sem comunicar, sem avisar, simplesmente coloca a criança dentro do carro, pega as coisas e vai embora e também não dá satisfação. Essa criança fica sem vínculo com esse pai, com essa mãe. Então são alguns exemplos de alienação parental e que a gente precisa combater. Nós não podemos ter famílias com esse perfil. Com isso a gente encerra mais um momento, espero vê-los em breve. Até lá!